enquanto nós estávamos cantando o último louvor, que diz: tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. E qual é a alegria do Senhor, amados? Sabe o que faz Deus alegre, feliz? Ter filhos obedientes. Quando nós obedecemos Ele, Ele se alegra. E aí, a obediência ao Senhor nos traz força. E é sobre isso que eu creio que Deus quer falar conosco esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje eu falei para a Paty ali que eu estou 50%. A minha costelinha está viajando. Está descansando de algumas lutas aí, então ela está descansando com a Neide também. O Paulo também, se o Paulo tivesse aqui, era 50% também. As nossas costelinhas estão passeando um pouquinho. E amados, enquanto eu lia um texto que o Senhor colocou no meu coração, que fala sobre obediência. E aí, eu coloquei um título aqui, e ficou assim: a obediência é superior à resiliência. Um título bonito, né? Nome bonito. E quando a Larissa abriu o culto aqui, ela perguntou para a igreja se a gente lembrava quando nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, né? Como mudou a nossa vida, a nossa história. E aí nós vamos falar hoje de um homem que teve um encontro também com o Senhor Jesus. Mas esse encontro não foi igual ao meu nem ao seu, tenha certeza disso. Foi um encontro específico. Nós vamos falar de um homem que sim, teve resiliência na sua caminhada, mas muito mais obediência, que foi o apóstolo Paulo. E, claro, toda a honra, toda a glória é a nosso Deus, né? Seja dada a Ele, mas se não fosse a obediência de Paulo, talvez a gente não estaríamos aqui. Porque ele teve a incumbência, teve a missão de levar o evangelho da graça de Deus, a salvação aos gentios. Ou seja, todos os povos que não são judeus. Então, glória a Deus pela vida do Paulo. E quando eu falo que ele teve um encontro diferente do meu e do seu, pode ter certeza que foi. Pode ter certeza que foi, porque não creio que ninguém estava indo para Damasco aqui, ninguém persegue cristão, e esse era o cenário, né? E aí ele teve um encontro mirabolante ali com o Senhor Jesus, que aparece, ele fica cego, e aí começa o ministério de Paulo. Então nós vamos falar um pouquinho, nós vamos ler um texto aqui, se você puder abrir sua Bíblia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 1. Atos dos Apóstolos. Eu creio que Deus, através da vida de Paulo aqui, nós temos algumas coisas, alguns pontos para a gente aprender e enxergar na vida de Paulo e praticar na nossa vida. Porque, como eu disse aqui, o título, coloquei: a obediência é superior à resiliência. E resiliência, o que significa na prática? Na verdade, a definição de resiliência, se você for procurar no dicionário, né, no sentido figurado, o que significa resiliência? Olha que interessante: a capacidade ou tendência natural para se recuperar ou superar uma situação adversa ou uma situação problemática ou enfrentar problemas que surgem. Isso é resiliência, no sentido figurado. Então, se uma pessoa é resiliente, ela é capaz naturalmente, de enfrentar adversidades, problemas que surgem ao decorrer da vida. Então, isso é ser resiliente. E Paulo foi um homem resiliente. Mas
As adversidades que Paulo passou, se fosse só pela resiliência, ia ser complicado. Ia ser muito complicado. Então, ele precisou da obediência também, que é superior. Porque resiliência, amados, aqui, como o significado diz, é uma tendência, uma capacidade natural. Se é natural, vem do ser humano, é natural. Qualquer um pode conseguir ter essa capacidade. Tanto que, se você vê por aí, você deve conhecer pessoas que não são crentes, não temem ao Senhor, muitas vezes ímpios, e o cara parece que nada derruba o cara. Ou a mulher é uma pessoa resiliente. Naturalmente, ele consegue enfrentar situações que talvez eu e você não consigamos. Mas Paulo ele conseguiu, e aí ele usou o recurso sobrenatural, porque a obediência, ela é superior, porque a obediência a Deus não é natural, é sobrenatural. Mas vamos ao texto, amados, em nome de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, a partir do versículo 1. Diz assim: Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntando e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: Certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Até aqui por enquanto. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui na Tua presença, Deus. Espírito Santo, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que cesse toda preocupação agora, tudo aquilo que possa nos dispersar, e que, em nome de Jesus, nos ajuda, em nome de Jesus, a entender verdades, a entender estes princípios que a Tua palavra nos diz, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, que não seja nada da minha pessoa, mas através dela, que o Senhor fale conosco e restaure, se assim for preciso, as nossas forças, a nossa fé, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento. Nos traz hoje, Senhor, a ciência da Tua palavra, a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Então, irmãos, aqui, só para a gente entender onde nós estávamos aqui, no caso Paulo, quando eu falei que Paulo teve um encontro diferente com Jesus, até porque Paulo teve um chamado diferente. Tá? Você não vai passar o que Paulo passou, você não vai fazer o que Paulo fez, não vai, tá bom? Também, você não espera receber, talvez, o mesmo ou maior galardão do que Paulo. Você não acredita que não vá. Mas quando Paulo tem um encontro com Jesus, diferentemente de nós, que a nossa vida de fato é transformada, claro que vem com lutas, mas se você começa a decorrer o livro de Atos, após a conversão dele, aí ele começa o ministério, começa as viagens missionárias, e aí, meus irmãos, ele é preso, açoitado, ele acaba vivendo ali de fato uma vida, é claro que com a graça de Deus, ele sabendo que ia caminhar para o alvo, né, a salvação, mas uma vida muito difícil. Uma vida muito difícil. Teve que enfrentar toda uma religião judaica, algo que ele mesmo nasceu e costumes que ele cresceu, e começou a bater de frente e foi correndo risco de morte, passando fome, passando dificuldade. E
Até em uma das viagens, então, para resumir, depois se você puder ler o livro de Atos e conhecer ali, ler um pouco da história de Paulo, quando ele está lá em Cesareia, aí a Bíblia diz que na casa de um camarada lá, as filhas profetizavam, e aí uma das meninas chega em Paulo, pega o cinto dele, amarra ele e profetiza: diz o Espírito Santo que o dono deste cinto será preso em Jerusalém. E aí o povo lá, os irmãos que estavam com Paulo lá em Cesareia, ficam tristes, chorando, lamentando. Não, Paulo, então não vai para Jerusalém. Ele falou: não, vocês estão de brincadeira. Eu estou pronto para pregar o reino de Deus. Se for possível, se for preciso, eu estou pronto para morrer em nome do Senhor Jesus. Então aí, Paulo vai para Jerusalém, vai no templo, começa a pregar o evangelho da graça, começa a pregar sobre Jesus para aqueles fariseus, e aí começa aquele burburinho. Paulo é preso, enfim, é levado ao sinédrio, aí começa uma confusão danada, e acaba que ele tem que apelar para César, né, o imperador romano. Então lá vai Paulo precisar ir para Roma para ser julgado por César. Isso, meus amados, para pregar as boas novas, tá bom? Para falar o quanto Jesus é maravilhoso. Olha aí. Para adorar Jesus, para obedecer ao Senhor Jesus. E às vezes a gente não obedece por muito menos, né? Por muito menos, a gente não obedece ao Senhor. Mas Paulo vai. Então aí começa essa viagem de navio até Roma. E aí, meus amados, aí vem aquela passagem conhecida, que Paulo tem uma visão e ele diz lá para os tripulantes: vejo que essa viagem vai ser danosa, vamos perder tudo, vamos perder o barco, mas as nossas vidas serão poupadas. O soldado, né, o centurião que estava ali de guarda com Paulo para fazer o translado dele ali, confiou mais no capitão, enfim. Aí veio o tufão e o barco, e eles sofrem um naufrágio. Eles quase morrem. E aí nós chegamos ao capítulo 28, a ilha de Malta, que aí já o barco destruído, já não tem nada, já não tem comida, tudo foi lançado no mar, e aí eles encontram essa ilha de Malta. Esse é o contexto. Isso aqui é onde Paulo está inserido aqui. E aí o que eu vejo é que Paulo parece que saía de uma luta, entrava em outra. Saía de uma luta, entrava em outra. Quase morre ali no naufrágio. A Bíblia diz que eles passaram 14 dias sem comer nesse naufrágio. Imagina que e detalhe, Paulo estava no navio, não era passageiro, não, estava como prisioneiro, porque estava indo para ser julgado por César. E aí eu fiquei pensando, nossa, na nossa vida também parece assim, né? Não na mesma proporção, mas parece que a gente enfrenta uma adversidade, uma luta, e aí ela termina, aí a gente acha que, beleza, e aí a gente entra em outra luta, e parece que não tem fim. Mas Paulo, e aí assim, quando diz aqui, começa o versículo 2, quando eles então em terra encontram, né, a ilha, no versículo 2, os nativos, olha só que interessante, os nativos nos trataram com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio. Então, depois dessa luta, eu consigo ver aqui a bondade de Deus para a vida de Paulo. Porque a galera da ilha recepcionaram eles, viram ali o que eles tiveram, o que eles passaram, um naufrágio terrível, quase morreram, fizeram uma fogueira, vem cá. Já era próximo do inverno aqui, devia estar muito frio, muita chuva, uma situação terrível, mas a bondade de Deus se manifestou aqui, assim que eles chegaram na ilha. E Deus usou estes homens, essas pessoas, para abençoar aí a vida de Paulo e a vida de quem estava com ele, para dar um pouco de calor, de repente ali uma comida, alguma coisa. Então eu vejo a bondade de Deus. E no versículo 3, aí diz, tendo Paulo, e aí, olha só, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora
fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Uma coisa que eu aprendo aqui, que me chamou a atenção na vida de Paulo e que talvez a gente devêssemos também aprender. Paulo era uma pessoa extremamente proativa. Porque, imagina, o cara passou de um naufrágio, estava sendo conduzido preso para Roma, passou por tudo que ele passou, um naufrágio, mas ele estava servindo. Deixa eu pegar uns gravetos aqui para fazer fogueira. Ele estava servindo. Ele estava servindo, amados. Ele estava ainda sendo obediente, mesmo passando essa luta. Mesmo uma luta emendando na outra, ele era proativo. Quando o navio estava ali quase que naufragando, a Bíblia diz que Paulo encorajou toda a tripulação. Tomou a frente, claro, o anjo visitou Paulo, encorajou, falou, ó, eu estou contigo, ninguém vai morrer. E aí Paulo foi obediente, ó, eu tive uma visão, um anjo me visitou, fique em paz. Nós vamos perder tudo, mas nós não vamos morrer, não será perdido nem um fio de cabelo, sequer. E aí Paulo ali pregando, encorajando ali, sendo proativo, mesmo nessa situação de luta, nessa tempestade aí que Paulo estava vivendo. E no versículo 4, e aí trazendo aqui também, né, Paulo sendo proativo ali, ajudando ali aquela situação, aí vem a danada da cobra, da víbora ainda. A tripulação era 260, 270 ali. Tinha um monte de gente ali, mas a cobra foi em Paulo. A cobra foi no crente. Amados. Às vezes, a gente obedecer a Deus, fazer a obra, muitas das vezes, nós estamos em luta ainda. Às vezes nós acabamos uma luta, entramos em outra, mas nós precisamos servir, continuar servindo. Nós precisamos continuar obedientes, sendo proativo. E aí, quando os nativos lá viram Paulo sendo picado pela cobra, falou, vixe, olha só o julgamento. Certamente, certeza que esse cara é assassino, velho. Certeza. O pessoal da ilha conhecia ali os animais, conhecia os perigos ali. Então eles sabiam o que estavam falando. Falou, cara, o cara sobreviveu a um naufrágio desse aí. Chega aqui, nós ajuda ele na fogueira. Aí a cobra, uma víbora venenosa, morde o cara. Esse é assassino. Isso aí é os deuses aí. Isso aí é Deus pesando a mão. Que é assassino. Ó. Escapou do mar, mas aqui... Esse aí foi o pensamento deles. E aí, porém, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Olha a bondade de Deus sendo manifesta aqui. Fato é, Paulo foi picado. Fato é, era uma víbora venenosa. Adiantava ele ter resiliência? Resiliência é natural. Ele ia passar a adversidade, nossa, fui picado. Provavelmente deve ter doído um pouco. Mas o que precisou? O poder de Deus ali. Precisou do poder de Deus para que ele não morresse. E trazendo para as nossas vidas, quando nós estamos em obediência, o poder de Deus se manifesta em nós. Porque o poder de Deus, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, por mais luta que eu e você estamos passando, vamos passar, por mais da dificuldade, nós precisamos, além de ser resiliente não é mal, não. Por isso que o tema é, a obediência é superior à resiliência. Não é que a resiliência é ruim, não. Eu e você precisamos ser resilientes, que é um processo natural. Mas vai ter coisas, situações que a resiliência não vai ajudar. Aí você tem que ser fiel, obediente a Deus. Aí a graça de Deus, o poder de Deus vai operar na tua vida. Vai operar na tua vida. A graça, que é o favor imerecido, mas não só isso, a graça é o poder, a força capacitadora para te ajudar a vencer qualquer que seja a adversidade. E foi isso aqui que não deixou que Paulo morresse por uma víbora venenosa. Paulo não era Deus, mas Paulo servia a um Deus. Paulo tinha o Espírito Santo dentro dele. E por isso não foi para a morte. Por isso que ele não morreu. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um Deus. Lá no versículo 7,
continuando, né? Perto daquele lugar havia um sítio que pertencia ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou com muita bondade durante 3 dias. Olha só. E aqui eu vou continuar, eu vou decorrer. Aconteceu que o pai de Públio estava enfermo de disenteria. Aqui eu vou abrir um parênteses. A minha vida inteira eu achei que era desinteria. Olha, aí eu percebi que eu sou iletrado. É disenteria, eu não sabia disso. Desculpa se vocês sabiam, mas eu não sabia. Para mim era desinteria. Mas não existe a palavra desinteria. É disenteria. Amém? Fechou parênteses. Ardendo em febre, Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, para a glória de Deus, os quais nos distinguiram com muitas, olha só, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Olha só que tremendo isso aqui. Mais uma vez a bondade de Deus, porque ele encontra esse homem que lá provavelmente na época era poderoso, tinha um sítio, e ao ver que Paulo não morreu pelo ataque da víbora, e aí o que eu trago aqui para a gente, e que a palavra falou comigo, irmão, as nossas lutas e as tempestades que nós passamos, elas têm alguns efeitos interessantes. Além de nos fortalecer, nos preparar para certas situações, nós vamos ficar mais fortes. Eu até brinco, não sei com o que eu estava falando, eu falei, a gente passa por umas situações, aí você ouve bastante, não, mas isso aí vai te fortalecer. E aí eu cheguei, Senhor, eu já estou me sentindo Hulk, eu já estou forte, não preciso mais de luta, eu já estou Hulk já. Se é para me fortalecer, tá bom, já estou forte. Mas, além de nos fortalecer, nesse caso aqui de Paulo, promoveu Paulo. Porque quando ele chegou na ilha, qual foi a impressão? Este certamente é um assassino. Agora aqui no versículo 7, já mudou a figura. Eles hospedaram com muita honra, 3 dias, deram de comer para eles, deram tudo que eles precisavam. E honraram a Paulo. Eles honraram. Então quer dizer, essa luta, essas adversidades também, quando nós deixamos e Deus opera neste período, você vai ser promovido, querido. Você não vai ser aquela pessoa fraca que os outros vão olhar, esse aí é fraco. Olha, está passando isso aí, deve estar pecando. A mão de Deus está pesando. Sai de uma luta entre outra. Aí. Não é possível, alguma coisa tem. Está pecando, está fazendo errado, deve maltratar as pessoas, Deus não abençoa. Imagina, olha lá, saiu do emprego, perdeu o emprego, teve que vender o carro, agora ficou enfermo, o pai e a mãe morreu, luta atrás de luta. Enquanto ele não se voltar para Deus, Paulo era um assassino. Olha a cabeça das pessoas. E Deus honrou, promoveu de assassino, não que, aí chamaram até ele de, nossa, esse cara é um Deus. Acho que Paulo falou, misericórdia, não tem isso não tem nada de Deus não. Mas é muito interessante, ao decorrer do texto, como Paulo foi tratado aqui com muita honra, Ele ficou na casa o cara devia ser o dono da ilha lá. O cara ficou 3 dias lá, fica aí, com toda a honra, aí, ainda curou o pai do camarada. E aí, olha a bondade de Deus, como é maravilhosa. A bondade de Deus, ela transborda, ela atinge a todos, não a só um. A bondade ali para com Paulo foi tremenda. Mas aí, depois que ele cura o pai do camarada aqui, todos os enfermos da ilha começam a ir até Paulo. Olha quantas vidas foram curadas. Talvez salvas, porque Paulo
Paulo era astuto, né? Não devia só curar, acho que já evangelho neles, é Jesus. E se o camarada aceitou lá, houve salvação também. Houve salvação. Então, nós temos que... É um texto assim, e tudo isso que Paulo passou, toda essa peleja, essa luta, esse chamado de Paulo, toda essa conduta de Paulo deve ser exemplo também para nós. Nós devemos ter isso como exemplo, né? E é interessante que, eu já estou para finalizar já, é uma palavra curta, mas para que a gente entenda que não importa o que aconteça, a luta de Paulo prosseguiu, amados, e como só acabou quando ele foi para o Senhor Jesus, e assim vai ser conosco também. Como eu te disse, acredito que nenhum de nós aqui vamos passar o que Paulo passou, o que Jó passou, não vamos passar, irmãos, talvez não vamos passar isso, talvez nem é para passarmos, mas estes homens, estes heróis da fé, eles tendem a nos encorajar e a nos ensinar muito, porque o que Jesus fez por eles, o que o Espírito Santo, como o Espírito Santo agiu na vida de cada um aqui, ele vai agir na nossa vida também, mas depende da nossa interação também com a graça, depende da nossa interação com o Espírito Santo, da nossa obediência. E olha só que interessante, no caso, a resiliência é algo natural do ser humano e a obediência a Deus, ela é sobrenatural. Sabe por quê? É muito interessante isso. Eu e você não somos capazes de obedecer a Deus por si só. Nós não somos capazes de obedecer. Quando você vê alguém que não consegue, não é capaz. Eu e você também não somos capazes. Isso é o Espírito Santo, que nos ajuda e nos permite obedecer a Deus. E aí sim, alegrar o coração do Pai. Então, nós temos que buscar essa obediência, buscar comunhão com o Espírito Santo. E, para finalizar aqui, para dar um desfecho, depois se você puder ler na sua casa, enfim, a bondade de Deus aqui, em meio a essa situação aqui desastrosa, e é interessante que Deus avisou Paulo avisou aos camaradas lá, ninguém quis ouvir Paulo, houve tudo isso daí, mas em tudo Deus cuidou dos seus, cuidou de Paulo, e aí diz lá no versículo 10, aos quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo de tudo que era necessário. Meu irmão e minha irmã, independente da luta, da caminhada, da fase que você está passando, o Senhor vai prover o necessário, para que a nossa caminhada, a nossa jornada não acabe, tem que continuar. Aqui, no caso da jornada de Paulo conseguiu retomar, ele embarcou num outro navio, chegou até Roma, e olha só que interessante, ele ia para ser julgado por César, mas chegando lá, a Bíblia diz que Paulo ficou preso 2 anos, esperando o julgamento. Mas olha só, como Deus honra a quem honra a Deus, a quem obedece. Foi permitido a Paulo alugar uma casa e ficar lá preso numa casa, com um vigia. Talvez hoje seria uma casa com uma tornozeleira, Paulo estaria em prisão domiciliar, talvez, com uma tornozeleira eletrônica, talvez seria isso hoje em dia. Mas ele não precisou ficar preso com nenhum bandido, com nenhum assassino, não. Ele ficou numa casa alugada e apenas um vigia lá. Ficou por 2 anos. Sabe o que aconteceu ali, amados? Se tornou uma igreja. Porque a Bíblia diz que ali Paulo recebia a todos. Todos que iam lá, Paulo pregava, Paulo orava, Paulo ensinava, Paulo exortava. Por 2 anos. E ali foi a primeira, acho que a primeira cela, não sei, uma das primeiras ali, né, que Paulo... E ali foi uma igreja, amados, e ficou ali por um bom tempo. E o evangelho sendo pregado, Então, em tudo, Deus tem um propósito. E o propósito, no caso de Deus, na verdade, eu sei que é meio difícil a gente ouvir isso, mas
A gente tem a ideia que o propósito de Deus é deixar a gente confortável, é o nosso bem. Não. Isso pode ser uma consequência. Pode ser que Deus vai cuidar, Deus vai ser bondoso, vai manifestar a bondade dele nas nossas vidas, independente da situação. Mas o propósito de Deus é que o reino dele seja propagado, é que o reino dele seja acrescentado. Esse é o propósito de Deus. Se isso vai nos causar dano, custos, perdas, e eu vou dar um spoiler, vai causar, eu acho. Vai causar, causa. Mas precisamos permanecer obedientes, firmes, porque nós somos mais que vencedores, nada vai prevalecer contra a igreja do Senhor, nós somos igreja. Então, eu quero que você fique com essa palavra no seu coração, saiba que é normal, Deus não esqueceu de você, a Bíblia aqui relata mesmo, não é que você está fazendo coisa errada, de repente você entra em luta, sai de luta, entra na luta, sai de luta, entra na luta, e parece que não tem fim, não tem nada errado com você. Mas ore ao Pai e pergunte: Senhor, eu vou te obedecer, estou no propósito, amém. Então me dá a tua graça me basta. E continue, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe. E que Ele possa derramar a graça dEle sem medida para a sua vida, para que você possa vencer todos os desafios que ainda estão por vir. Vão vir, tá? Não vou mentir não, vão vir, vai vir para mim, vai vir para vocês, mas se estivermos com a graça e firmes na palavra, assim como Paulo, não vamos morrer, não vai ser para a morte, podemos se machucar, podemos ser quase destruídos, mas não vamos morrer, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.